Olá a todos, eu sou o Guilherme Borges e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um resumo de como é que a gente faz banco de questões, questionários e assim por diante dentro do Moodle. Vamos lá então. Então, nessa apresentação aqui, que é disponibilizada para todos vocês, a gente vai ter como criar tarefas, como criar questionários, banco de questões, assim, diferentes tipos de informações úteis. Nesse vídeo eu vou fazer de forma bem resumida, eu vou mostrar alguns slides, vou fazer algumas das tarefas e eu espero que isso ajude vocês com um resumo para as atividades que serão executadas na disciplina. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é ativar a edição. Então, a edição a gente ativa estando dentro do lugar onde a gente pode utilizar como perfil professor, vai ter essa engrenagem na direita. Nela, a gente aperta em ativar edição. A partir desse ponto, a gente pode adicionar recursos e pode adicionar diversos tipos diferentes de edições, como por exemplo, eu posso trocar de posição dos tópicos, eu posso trocar os nomes aqui. Posso trocar então aqui os títulos e assim por diante. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como criar tarefas. Tarefas são basicamente recursos que a gente pode utilizar para pedir que o aluno digite um texto como tarefa ou envie arquivos, modelagens e assim por diante. Tarefas são bastante úteis e a gente adiciona com esses passos. Passo 1, 2 e 3. Onde eu pego aqui, né, no tópico que eu quero editar, e eu pego, desço a chave e acho aqui tarefa. E aperto em adicionar. A gente coloca o nome da tarefa, uma descrição, que ela não é obrigatória, a única coisa que é obrigatória é o nome dela. A gente pode colocar arquivos que são necessários para a tarefa. Nós podemos habilitar uma data de início e de fim, que seria de entrega da atividade, limite. Porém, se a gente não marcar essa última, o aluno sempre vai poder postar atrasada a atividade. Então, se a gente quer bloquear que alunos entreguem atividades, você deve habilitar essa última data limite. Além disso, a gente pode configurar outras coisas, como o tipo de envio, ele quer que a pessoa envie arquivos, dá para delimitar o tipo de arquivo. Clicando aqui tem alguns formatos de exemplo. O número de arquivos dá para limitar. Se for o texto, quantas palavras. Além disso, há algumas outras configurações, por exemplo, nota, se a gente usa a escala ou não usa 100, usa de 0 a 10 e assim por diante. E esses são as principais configurações que a gente utiliza para as tarefas. Estou botando o default aqui. Uma das configurações úteis são as notificações, que é avaliar sempre quando tem submissões atrasadas, é sempre algo útil. E também dá para colocar aqui para ser avisado sempre que tiver uma nova avaliação. Salvar e voltar ao curso. Fazendo isso, aqui está o exemplo de tarefa. A partir daí, os alunos podem publicar na tarefa. Como vocês podem ver aqui, são os slides falando um pouquinho sobre essas demais configurações que eu comentei. O próximo passo é a criação de questionários. Criação de questionários, então, ele segue uns passos parecidos com a tarefa. A gente vai, clica para adicionar uma nova atividade, rola e procura questionário. Vamos lá. Descemos até o questionário. Exemplo de questionário 02, porque eu já fiz um exemplo ali. A gente coloca uma descrição, tem várias configurações que a gente pode colocar dentro do questionário, que nem quando abre e quando fecha, que funciona mais ou menos que nem tarefa. Se tem tempo limite da pessoa preenchendo a tarefa para contar com uma tentativa. Comportamento, se vai ser, cada página vai ter uma questão, 2, 3 e assim por diante.
opções de revisão, onde se eu quiser, por exemplo, que o aluno não veja a avaliação até passar a atividade ser avaliada, eu tiro esse feedback geral ou resposta correta. E assim, de todas as opções, assim o aluno não vai poder ver a atividade, não vai poder testar várias vezes. Quando é que a gente deixa essa opção marcada? Quando a gente quer que o aluno responda a questão e veja as opções corretas e possa responder de novo. Isso não é um problema se está como pretexto de fixação para o aluno, é uma atividade válida. A gente tem diversas outras configurações que não são obrigatórias. Uma vez, eu em geral, quando faço meus questionários, configuro o nome, descrição e configuro a duração dele, que quando abre e quando fecha. E assim por diante. Salvando, e é o suficiente isso. Vou fazer um questionário. Perceba que a gente tem um questionário, mas ele não possui nenhuma questão. Aqui eu explico em maiores detalhes como a gente faz algumas configurações. E para colocar questões nesse questionário, a gente precisa fazer uma coisa chamada banco de questões. No banco de questões, a forma com que a gente faz para criar um é basicamente entrando nas nossas opções. Vamos entrar aqui. E vamos em mais. Em mais, a gente desce até o fim, nós vamos ter bancos de questões. Tá? Aqui, a primeira coisa que a gente faz, a gente cria uma categoria. Nas categorias, aqui, podem ver que há uma hierarquia de categorias aqui. Eu já tenho algum Guilherme exemplo. O que tu faz? Tu cria uma categoria. Tu diz qual é a categoria mãe. No caso, categoria mãe ou pai, enfim, é a disciplina prática. E eu coloco uma categoria. Guilherme Borges, exemplo 2. Para o trabalho, eu sugiro que vocês todos criem uma categoria com seu próprio nome, para que vocês consigam separar as suas questões. Adicionada a categoria, vocês vão ver que ela vai aparecer aqui na hierarquia de categorias. A gente pode editar elas, a gente pode excluir e assim por diante. Próximo passo, depois de editar a categoria, é nós acessarmos as questões. A gente pode entrar nas configurações lá, da mesma forma que a gente fez antes, e aqui no banco de questões clicar questões, ou já que nós estamos dentro do próprio, já na aba que pode, no lugar de configurações que a gente pode acessar as questões, a gente pode simplesmente clicar nessas questões. Clicando em questões, então, a gente vai poder adicionar diversos tipos de questões diferentes, múltipla escolha, verdadeira e assim por diante. Vamos ver algumas das principais delas, tá? Existem muitos tipos de questões que a gente vai fazer, múltipla escolha, verdadeiro e falso, resposta curta, dissertação, associação, numérico, cálculo. Eu vou mostrar algumas delas e para que facilite para vocês fazerem trabalhos. Isso aqui é um breve resumo. Eu sugiro olhar um manual da UFSM sobre o Moodle, que tem uma versão parecida com o que o IFSU usa, e tem em bem mais detalhes como funciona cada uma dessas tipos de questões e mais tipos. Aqui, como vocês podem ver, já há algumas questões criadas para o padrão. E essas são as categorias. Percebam que ele sempre começa com a categoria de mais alto nível, quer dizer, a raiz, que é a disciplina. Só que daí ele vai mostrar todas as questões que estão cadastradas na disciplina. E o que a gente quer é selecionar a categoria específica de questões que nós vamos utilizar. E essa categoria que eu quero é o exemplo 2. Percebam que não há nenhuma questão adicionada. A partir disso, eu posso adicionar questões. Aqui tem vários tipos, né? A primeira que a gente pode fazer é a questão de múltipla escolha. É a mais simples, uma das mais simples de ser utilizada. Questões de múltipla escolha
faltou acento aí. Eu coloco uma descrição. Aqui do... Ah, questão... responda a alternativa correta sobre gatos. E eu coloco aqui um feedback, se eu quiser um feedback geral, assim que a pessoa responder, né? Seleciono se a pessoa pode ter uma resposta ou múltiplas respostas, né? Tipo, se ela puder selecionar várias opções, no caso. Eu quero que ele só selecione uma. Posso escolher a numeração, que são coisas opcionais, tudo isso. E eu coloco aqui a opção e a nota. Sempre é importante colocar a nota. É claro, pode ter meias questões, né? Mas pelo menos a gente tem que ter uma questão com 100, que é a resposta correta. Então aqui, eles são felinos, aves, insetos. Eu posso adicionar aqui, por padrão ele vem com 5 opções, mas eu posso adicionar mais opções, clicando aqui. Esse é o básico, e a gente já pode salvar as mudanças. Percebam que ele adiciona uma questão aqui, e eu posso visualizar apertando esse pré-visualizar. A questão vai aparecer assim para as pessoas. Sempre que eu quiser editar, eu posso vir e editar aqui e vai ter as questões. Eu só percebi que eu coloquei um erro aqui no feedback, eu coloquei aves. Eu tenho que colocar isso aqui, na verdade, na opção 3, que é aqui. Agora ela vai aparecer. E é bem comum a gente colocar algumas questões no feedback, que é o feedback da pessoa, se tu errou aqui, essa questão é porque talvez se confundiu com tal coisa. Mas em geral esses feedback individualizados são mais incomuns de ser usados. Próximo passo, vamos ver mais alguns tipos de questão. Vou adicionar mais uns 2, 3 tipos. Nós temos aqui associação. Também eu coloco uma descrição. Associação. Associe 1 com 2. Vamos dar um exemplo. Aqui eu posso botar um feedback geral na cadeira depois que ela responder. Eu boto a questão e a resposta. Aqui. É um animal que mia. E a resposta, gato. Um animal que muge. Resposta, vaca. É um animal bípede. Humano. E com isso aqui nós temos 3 respostas. Posso colocar bem mais, né? Posso salvar e visualizar minhas questões. Opa, felino. E aqui, associação, eu posso associar. E assim por diante. Outro tipo de questão útil é verdadeiro e falso. Onde eu coloco algo sobre felinos. Felinos são mamíferos. A resposta certa é verdadeira. Eu posso colocar o feedback aqui ou aqui, mas isso é o suficiente. Salvar mudanças. Perceba que eu também visualizo aqui, e na verdadeiro e falso, sempre há 2 opções, somente. Se eu quiser várias questões de verdadeiro e falso, eu vou colocando uma por uma. O problema é que muitas vezes verdadeiro e falso a gente tem um peso diferente, né? Tipo, de uma questão de associação ou um texto que a pessoa escreva. Nesse caso, a gente altera o peso quando a gente adiciona as questões nos nossos arquivos. Ok. Além disso, nós temos a resposta curta, que é um dos mais simples de serem colocados,
Aqui eu boto o nome da questão. Teste 1. Texto da questão. É um animal que mia. E a pessoa tem que escrever aqui, gato, eu considero 100%, gata, eu considero 100%, felino, eu considero 100%, por exemplo. Essas são as respostas certas que eu vou considerar 100% de nota. Lembrando, sensibilidade à caixa, que é maiúsculo, sensibilidade maiúsculo, minúsculo, é sempre importante deixar não, porque daí se a pessoa escrever tudo minúsculo, tudo maiúsculo, não vai importar e não vai ocorrer erros. E a gente salva. Salva e volta. Nós temos aqui que eu tenho que responder felino para que a resposta seja certa. E assim por diante. Se mudar qualquer quantidade de letras ali, ou a pessoa botar um espaço, ele não vai aceitar. Todos os tipos de questões, ela responde automaticamente. Um outro tipo de questão que é muito útil e responde automaticamente é o arrastar e soltar sobre o texto, que é bem parecido com o selecionar palavras que faltam. Tá? Eu vou adicionar aqui, arrastar e soltar sobre o texto. Adicionar. Essa possui uma diferença, onde arrastar e soltar. Uma diferença, onde eu tenho que colocar uma chave onde a pessoa pode colocar palavras. Vamos lá. Primeira, eu coloco uma chave aqui, colchetes, 2 vezes, abro, fecho, e coloco um número, 1. Vamos dar um Ctrl C aqui. 1. É um animal que mia. É um animal bípede. Então eu coloco aqui quantas chaves for, quantas dessas representações eu quiser. Se eu quiser colocar 4, 5, 6, 3, eu vou colocando aqui sempre dentro de 2 colchetes. A partir disso tem que responder. O 1, eu coloco a resposta do 1, e o 2, eu coloco a resposta do 2. Aqui. Então tem que ser, o primeiro é gato, segundo, humano. Eu posso colocar mais opções para confundir os alunos ou dar mais um desafio, né? Por exemplo, peixe e cobra. Posso colocar diversas respostas e isso é o mais importante para se configurar esse tipo de questão. O que acontece é que no momento que eu for pré-visualizar, vou aqui ter os lugares e eu posso colocar. E tudo que a gente utiliza para conseguir verificar a resposta correta é essas chaves que tem que ser na mesma ordem, né? Gato e homem, humano, gato e humano. Todas as questões até agora, elas são corrigidas automaticamente pelo Moodle, mas tem um tipo de questão entre as que a gente encontra aqui que não pode ser respondido automaticamente, que é a dissertação. Certo? Então, disserte sobre a vida. Percebam que esse tipo de questão não pode ser autocorrigida, porque o professor tem que vir ali e olhar questão a questão para ver se a pessoa escreveu corretamente. Eu posso limitar a quantidade de linhas, quantidade mínima de linhas e assim por diante. Algumas informações do avaliador. É o mais fácil de configurar, porém é o mais trabalhoso de corrigir, porque tem que corrigir manualmente aluno a aluno. Basicamente colocando o nome aqui e uma descrição já é o suficiente para iniciar essa questão. Percebam que a visualização dela é bem simples. A pessoa vai escrever algo aqui e vai enviar. Feito as questões, vamos passar os slides. Aqui tem uma explicação rápida sobre cada um desses tipos que eu comentei. Feitas as questões, a gente pode
a gente tem que passar para a parte de edição do questionário e adicionar as nossas questões no nosso questionário que os alunos vão fazer. Como é que a gente faz isso? A gente retorna para a nossa disciplina, aqui no caminho do pão. Eu vou até o meu exemplo de questionário 2, que é o meu questionário que eu abri, e eu posso apertar em editar questionário ou vir aqui e apertar em editar configurações, quer dizer, editar questionário, aqui. Nesses dois lugares eu vou para o mesmo lugar. Entrando aqui, o que eu posso fazer? Posso adicionar do banco de questões. Percebam que aqui ele mostra todas as questões de mais de uma categoria. Eu preciso na categoria que eu quero exibir, que é essa daqui, exemplo 2. Nisso eu quero adicionar algumas questões, eu quero adicionar essa e essa. Adicionei 4 questões. Percebam que a gente pode modificar, ele gera uma página por questão. Se eu quiser colocar todos na mesma, eu posso puxar e deixar eles separados. Senão eu posso puxar e modificar a forma que eu quiser. Percebam que aqui a gente tem um peso. Ó, aqui é a nota máxima, aqui é 10 e aqui é o peso. 1. Se eu quero, por exemplo, que a questão, por exemplo, dissertativas valham mais que as outras, tipo, ela vale metade da nota máxima, eu tenho que fazer um cálculo mental, somando 1, 2, 3, as outras questões, então o peso tem que ser 3. Então, somado essas 3, elas teriam a mesma nota desse, totalizando metade dos 10 pontos, né? Com isso, o nosso questionário está praticamente pronto. Agora, uma vez que a gente terminou, já aplicou essas avaliações para os alunos, nós podemos exportar e importar esses bancos de questões para levarmos para qualquer lugar. Como é que a gente faz isso? A gente entra novamente nas opções mais aqui, e aqui embaixo no banco de questões a gente tem a opção importações e exportações. As exportações, eu sugiro sempre pegar esse Moodle XML. Esse aqui a gente utiliza quando vai exportar para outras plataformas, mas em geral o do Moodle é o mais completo. Esse GIFT, ele funciona para a maior parte das questões do Moodle, porém tem algumas que ele não funciona, e é por isso que eu sugiro do Moodle. Seleciono a categoria que eu quero exportar, que é esse aqui, por exemplo, e boto exportar questões. Vai demorar um pouquinho para aparecer um arquivo, eu escolho o lugar para salvar, salvo, tá pronto. Para fazer a importação, digamos que eu tenho uma nova disciplina e eu quero importar questões de outra disciplina, ou importar questões que eu estava em outra escola, eu vou de novo no nosso banco de questões, aperto importação, escolho o formato de arquivo, que é um Moodle XML. Aqui não preciso alterar nada, né? A não ser que eu escolher que categoria que eu quero que seja importada. Eu escolho o arquivo. Eu posso escolher clicando e apertando no local, ou eu posso pegar o arquivo e arrastar para cá. E com isso eu aperto importar, ele vai ser importado para o local. Percebam que ele importou todos, ele diz que questões vão ser importadas, são 6. E eu continuo e ele faz a importação. Agora tenho 12 questões porque agora elas estão duplicadas. No caso, eu teria que deletar se fosse um banco realmente que eu fosse usar. Mas enfim, aqui tem essas questões. Com isso, nós terminamos a explicação rápida sobre banco de questões e os tipos de questões. Até a próxima.